Olá, como eu tinha falado, nossa aula de hoje é de embriologia e vamos falar agora do princípio da embriologia, que vai ser o processo chamado meiose. A gente já começa com um avisozinho que para ter cuidado, para não confundir meiose com mitose. Mitose é o processo de divisão celular equacional. Então já estudamos mitose, já sabemos todo o processo de mitose e lembre-se, mitose não tem perca de célula e não existe variabilidade genética, ok? Então uma célula, quando passa por esse processo de mitose, ela vai se dividir em duas e uma vai ser o clone da outra. Já o processo que vamos estudar agora se chama meiose. O processo de meiose é reducional. Ele vai reduzir a quantidade de cromossomos. Então aqui, como eu falei para vocês hoje a gente está chique, tem aqui os slides bem aqui e dá para me acompanhar tudo com vocês. Então aqui a gente tem dois processos. O primeiro processo, que é a espermatogênese, e o segundo processo, que é a ovogênese. Todos eles, os dois, estão relacionados às células germinativas, tanto masculina quanto feminina. Então vamos falar, obviamente, cada um deles são bem semelhantes, porém o final, o resultado, obviamente que são bem distintos. Um vai estar relacionado ao esperma e o outro vai estar relacionado ao óvulo. Então vamos dar só uma sequenciazinha aqui. A ovogênese é o processo de ovogênese diz respeito ao processo de formação dos gametas femininos no ovário e começa durante o período de desenvolvimento fetal inicial. Nesse momento, as células germinativas primordiais diferenciam-se em ovogônias. A maioria dessas células se degenera antes mesmo do nascimento, mas as que restam se diferenciam em ovócitos primários. Tanto as ovogônias quanto os ovócitos primários são células diploide, ou seja, 2N igual a 46 cromossomos. Então, essas células elas vão ter que passar por um processo reducional. Vocês estão vendo que tem 46 cromossomos e o final dela tem que restar apenas 23. Então, a gente vai falar primeiro sobre a ovogênese. O processo da ovogênese ele divide em duas partes. Primeiro, a parte da mitose e a segunda parte da meiose. Lembrando que a meiose, para ter meiose, precisa ter mitose. Então, a gente começa com uma célula germinativa diploide, ou seja, é uma célula que ela vai ter uma dupla, ela vai ter o cromossomo duplificado, vai ser em pares. Então eu tenho uma célula 2N que vai passar pelo o primeiro processo de mitose. Então uma célula germinativa, que vocês estão vendo aqui, uma célula azulzinha, ela vai passar pela mitose. Cuidado para não confundir, pessoal. Ela começa com mitose. Então ela tem 46 cromossomos, ela vai duplicar e vai continuar com 42 cromossomos. Porém, agora tem duas células. Acompanha. Uma célula, essa azulzinha, ela fez o primeiro processo de mitose. Agora temos duas células continuando com 46 cromossomos. Ok? Lembrando que esse processo de mitose vai respeitar todas as fases. Vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. Da mesma forma da mitose que estudamos na aula anterior. Essas células agora são chamadas de ovogônias. Essas ovogônias vão fazer um novo processo de mitose. Então, tínhamos uma célula, agora temos duas, e elas vão fazer a mitose. Duas vão para quanto? 4 células. É só você acompanhar aqui, ó. Essas ovogônias agora são 4. Agora elas vão passar pelo primeiro processo. Agora elas vão fazer uma diferenciação nessa célula, que ela vai se diferenciar em ovócito 1. O ovócito primário. Esse ovócito primário, nem todas as células elas vão fazer essa diferenciação. Algumas vão ficar guardadas. Então aqui a gente tem 4 células e nessas 4 células apenas uma se transformou em ovócito primário. Mas pode ser que todas essas células elas se transformem em ovócitos primários, ok? Isso vai depender da necessidade que essa mulher tenha no momento. Então, esse ovócito primário, ele continua tendo 46 cromossomos. Vão anotando tudo bem bonitinho aí. 46 cromossomos, coloquem aí no lado do esquema de vocês, do desenho de vocês. E agora é que começa o processo de meiose. O processo de meiose, ele também vai ter as fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vai ter uma pequena diferenciação, porém vai ser a mesma sequência, ok? Então, esse ovócito primário, ele vai fazer a primeira meiose. Na meiose, ela vai fazer o ovócito secundário. E agora esse ovócito secundário, ele não vai ter mais 46 cromossomos. Ele teve uma redução de 46, agora ele tem 23 cromossomos. Agora o ovócito secundário, além do ovócito secundário, ele vai transformar em glóbulo polar ou corpo polar.
Esse corpo polar, normalmente, ele vai ser absorvido pelo corpo, então ele não vai ter grande relevância no momento. No ovócito secundário, agora, ele vai dividir no outro processo de meiose 2, e esse processo de meiose 2 não será mais reducional. Então ele vai continuar com 23. Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem bem. Ovócito 1 tinha 46, foi para ovócito 2, ficou com 23. E agora esse ovócito 2 vai para o óvulo. O óvulo vai continuar com 23, ok? Não vai ter mais uma redução. Esse óvulo, ele além de dar o óvulo, ele vai dar outro globo polar que novamente pode ser absorvido pelo corpo. E esse óvulo é o que vai participar no processo de fecundação. Esse óvulo já vai estar pronto para ser despejado nas tubas uterinas e encontrar com o espermatozoide. Professor, o senhor falou lá no outro vídeo que a mulher já nasce com eles, já a partir do embrião já tem esses ovócitos. Pessoal, no embrião ele já tem o ovócito primário. Mas o que acontece? Apenas na puberdade, os hormônios femininos irão ativar esse óvulo. Então, antes da puberdade, não acontece. Por isso que as crianças elas não têm essa capacidade de engravidar, ok? Por isso que não tem como tirar um óvulo de uma criança, porque ainda não são maturos para fazer essa retirada. Tem que ter a presença de hormônios estimulantes. Então, tudo isso vai ser a ovogênese, a formação desse óvulo. E esse óvulo, aí sim, ele pode ser fecundado pelo espermatozoide e transformar em um zigoto. Então eu espero que tenha ficado bem claro. Obviamente estou aqui com vocês para tirar e sanar as dúvidas.